Bom, estamos online. Uma boa noite a todos que enquanto o pessoal se aconchega, vou dando boa noite para a nossa audiência aqui na página, para os nossos companheiros, para os nossos colegas, para quem nos acompanha. Eu gostaria de agradecer o pessoal que já salvou o evento, que já deu aquela força para a gente. E enquanto todo mundo vai se ambientando, eu tenho o prazer de mediar uma live aqui com pessoas incríveis, pessoas que eu admiro, como militantes, como pessoa. E vou abrir aqui a apresentação. Vou pedir para o meu presidente Will se apresentar, depois pedir para a Bárbara e o Matheus finaliza a rodada de apresentações. Vamos lá? Beleza, boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é William Rodrigues, eu sou carioca, militante do PDT desde os 16 anos de idade, e agora, nesse último ciclo, eu estou tendo aí a honra e a tarefa de presidir nacionalmente, sou presidente nacional da Juventude Socialista. Então, é um prazer poder estar fazendo esse debate com vocês, com Bárbara, com Matheus, com toda a nossa turma aí de São Paulo, para a gente poder, nesse momento de pandemia, a gente precisa se reinventar, né, e ocupar as redes sociais, disputar o pensamento da sociedade é fundamental. Vamos lá. Sou eu agora? Pô, obrigado, Will. É um prazer ter aqui o presidente. Agora vamos para a Bárbara Guimarães, nossa representante aqui no estado de São Paulo. Bem, boa noite a todas e a todos, né? Queria agradecer o convite dos meninos de Araraquara, que vem fazendo um trabalho incrível aí, de frente com a juventude da cidade, Matheus, Fabrício, né? Sou Bárbara Guimarães, presidente estadual da JS-PDT São Paulo, também estou pré-candidata a vereadora na cidade de Mauá, e como o nosso presidente Will falou, né? A gente tem que se reinventar num momento tão complexo, né, tão difícil que nossa sociedade está presenciando, está vivendo, e mesmo assim a gente não pode deixar de fazer as discussões, né, a gente precisa continuar discutindo, precisa continuar levando as informações corretas para a nossa população e buscar sempre a melhoria para a nossa cidade, para o nosso estado, país, com aquilo que a gente acredita. Show, obrigado, Bárbara. Aqui temos então, o Will, a Bárbara, duas pessoas importantíssimas no nosso cenário. E para fechar nossa rodada de apresentações, vou pedir aqui que meu pré-candidato a vereador da cidade de Araraquara, o jovem Matheus Santos, finalize e se apresente, fale um pouquinho aí de você, por favor. Uma boa noite. Primeiro que ainda sou jovem, tenho 29 anos, farei 30 em agosto desse ano, aí deixarei de ser jovem, mas por enquanto ainda sou, viu, presidente? Ainda sou jovem, não sei até mais uns 2 meses eu deixo de ser. Mas eu queria dar uma boa noite especial. Para mim é uma honra estar falando com vocês três, que hoje representam aí para mim, né, são os meus dirigentes na questão da Juventude Socialista, que é o Fabrício, aqui em Araraquara, que tem lutado constantemente aí para organizar a Juventude Socialista, para fazer lives, fazer debate, apresentar o programa. A Juventude aqui em Araraquara, viu, Bárbara e Will, nós ocupamos vários espaços dentro da direção do PDT, não só a Juventude, como a AMT, como a Fundação Leonel Brizola. Então nós estamos bem ativos dentro da reorganização do PDT. Dizer que também é um carinho enorme falar com a Bárbara sempre, né? A gente já conversou, já trocou ideias, já se conhece, é uma satisfação, uma puta de uma guerreira. Eu acompanho ela aí nas redes sociais. Não é fácil ser mãe e não é fácil ser dirigente partidário. Eu digo isso para os mais jovens, que a vida partidária é em glória, né? É uma tarefa sempre em glória, que é de muito esforço, muita dedicação, e quando a gente vê isso de alguém fazendo, rompendo vários obstáculos, mas principalmente de ser mãe, porque eu também sou pai de 2 crianças, eu sei qual que é o tamanho do desafio. E dizer que acho que é a primeira vez que eu converso num debate com o meu presidente nacional, que é o William, que está organizando aí toda a Juventude Socialista, que tem feito o nosso querido Carlos Lupe centrar
centrar trabalho na questão da juventude, entender a importância da juventude e dedicar que o PDT como um todo entenda talvez esse momento de reorganização, reoxigenação, por essa gigantesco movimento de juventude que veio para o PDT. E vamos conversar, vamos dialogar. Eu acho que nós temos aí, não é só porque o Ciro escreveu o livro, mas eu acho que nós temos aí o dever da esperança, que é olhar para frente, né? Olhar para trás com responsabilidade, pensar no agora, mas nós que ainda estaremos para as próximas décadas, temos a obrigação de pensar lá na frente. Show. Obrigado, Matheus. Então, montada nosso debate de hoje. Eu sou mediador, sou o Fabrício, sou o presidente aqui da Juventude de Araraquara, e é com muita alegria que começa nosso debate hoje, com a presença dessas pessoas que, para mim, são exemplos de militância, são exemplos como pessoa, como eu disse antes, e são pessoas que eu me espelho para na luta e no dever que a gente tem para brigar por um futuro para a juventude. E, bom, acho que importante a gente... Eu separei alguns dados que eu gostaria de muito relevantes, eu gostaria de apresentar para quem está nos assistindo, para entender, para que a gente possa debater a importância da juventude, a importância dessa luta que a gente tem. E para isso eu peguei alguns dados dos últimos anos, das últimas pesquisas, de que no Brasil, em 2017, a gente teve um total de 65.600 homicídios. E desses, mais de 50% foram de jovens entre 15 e 29 anos. Né? E o Brasil ele se aproxima a rankings mundiais, de forma muito triste, a países em situação de extrema pobreza, como, por exemplo, Honduras. Então, o Brasil está atrás apenas de Honduras e da Venezuela. Né? E desses homicídios, 91,5% foram de homens e total de 75,5% de homens negros. Né? Isso dentro da nossa juventude. Em 2013, houve uma pesquisa do IPEA, onde a nossa população ela era composta na época de aproximadamente 11% de jovens, e de jovens entre 15 e 17 anos, um terço ainda não havia terminado o ensino fundamental. E menos que 2%, aproximadamente 1,32%, haviam concluído o ensino médio. No Nordeste, dos jovens de 18 a 29 anos, apenas 18% tinham acesso ao ensino superior. Agora, em questões atuais, segundo a Organização Internacional do Trabalho, 1 a cada 6 jovens ficou desempregado nessa pandemia do corona. E a média feita entre os outros foi de que teve uma redução salarial média de 23%. Né? Em 2019, o desemprego juvenil era de 13,6%, ou seja, a gente tinha 270 mil jovens desempregados. Isso sem contar a precarização do trabalho, a informalidade, né, e a forma que os empregos já vêm sendo tratados no Brasil. Em 2017, a gente tinha uma população total de 726 mil presos. E desses, acima de 50% eram jovens de 18 a 29 anos. E 64% desses jovens eram jovens negros. A taxa de gravidez no Brasil está acima da média mundial, onde as meninas entre 15 e 19 anos representavam 62 a cada 1.000 partos feitos no país, onde a média mundial era de 44 a cada 1.000. Isso feito pela ONU. Então, acho que esses dados eles são muito chocantes e eles reforçam a importância que a juventude tem de solicitar a implementação de políticas públicas e de brigar para que nós consigamos lutar pelo nosso bem, pelo nosso futuro, onde a gente consiga reverter esses dados. E com isso, eu gostaria de pedir para que o meu presidente, William, ele fale um pouco sobre a importância das políticas públicas, o quão chocantes são esses dados e como a gente vai trabalhar, como a gente pretende, já está trabalhando e vai continuar para tentar reverter esse quadro. Beleza, vamos lá. São dados, como tu mesmo disse, né? Dados que trazem um cenário de
de muita preocupação, né? O Brasil ele se aproxima agora, né, do último momento do seu bônus demográfico, né? Daqui a 10 anos nós vamos ter mais pessoas velhas, né, idosos, do que jovens. E ao longo dos últimos 10 anos, o Brasil foi perdendo, né, uma série de oportunidades que poderiam ter sido construídas por conta desse bônus demográfico, né? Aqui, enquanto a gente precisa discutir o encarceramento da juventude negra, as mortes, né, o genocídio da juventude negra, a falta de oportunidade para as jovens mulheres, né, para a juventude da periferia, para os jovens LGBTs, para a juventude do campo, né, uma juventude que não vai se aposentar, né, hoje que terá muitas dificuldades de se aposentar, que cada vez mais tem o seu direito, né, ao acesso à universidade, né, sendo atacado por esse governo, enfim, um cenário devastador, né? A gente tem, como você mesmo mostrou, se equiparado nesses índices internacionais a países, né, que estão muito atrás do Brasil, seja em território, em potencial econômico, né? E isso é cada vez mais assustador, né? Tem um número que eu acho que é muito impactante, que são os jovens nem, né? Jovens que nem estudam e nem trabalham. Até o começo desse ano, você tinha uma estimativa que 11 milhões de jovens brasileiros tinham desistido de estudar e não procuravam emprego, né? Ou seja, não estavam nem trabalhando nem estudando. E aí você tem vários fatores que você pode destrinchar nessa centralidade do jovem neném, né? Você tem a saída da escola porque ele tem que trabalhar, né? Porque ele precisa trazer sustento para a família, ou por conta da violência, do envolvimento com o tráfico de drogas, ou numa verdade chocante que a gente não pode deixar de debater, porque a escola não atrai aquele jovem. A gente tem uma educação no Brasil que é a mesma do século XIX, né? Que é o chamado cuspe-giz, né? A escola não é atrativa para o jovem. E aí não basta que as escolas privadas, né, dos filhos da elite sejam atrativas para os jovens. As escolas públicas não basta ter vaga, né? Você precisa garantir uma educação de qualidade, uma educação atrativa, uma educação que gere oportunidade, que forme a consciência crítica, né? Também não basta aquela escola que só ensina a somar, multiplicar, né, e apertar parafuso. Então, quando a gente fala de políticas públicas, né, e a gente também, às vezes, se preocupa com marcos legais, e eu lembro da luta de 10 anos, quase, para aprovar o Estatuto da Juventude, né, que é um marco legal, mas que hoje também já caminha, né, para um período de amadurecimento, e a gente só teve um bloco de direitos regulamentado, que foi a questão da meia entrada e do passe livre através do ID Jovem, né, e que mesmo assim em muitos lugares ainda não avançou, né? Então, Estatuto da Juventude para quê? Marco legal para quê? Né? E não estou aqui relativizando o Estatuto da Juventude, pelo contrário, participei da luta pela aprovação do Estatuto da Juventude durante um bom tempo, seja atuando na Juventude Socialista, seja enquanto diretor da União Nacional de Estudantes, né? Mas nós precisamos entender que as políticas públicas elas precisam existir para além de marcos legais e chegar na base da sociedade, chegar nas cidades, né? Os municipalistas costumam dizer que não existe o Brasil, porque quando você vai fazer uma ponte, a ponte não é feita no Brasil, ela é feita na cidade. Quando você vai construir uma escola, ela é construída na cidade. E os problemas reais da população, eles estão nos seus territórios, né, que são o conjunto das cidades. Então, eu costumo dizer, né, a militância estudantil, juvenil, né, na institucionalidade dos partidos, ela tem alguns clichês, né, constrói alguns clichês, algumas palavras de ordem, e um deles é que a gente precisa conquistar corações e mentes, né? Eu já tenho uma versão própria desse jargão, que eu costumo dizer o seguinte: a nossa geração não basta conquistar corações e mentes. É uma geração que precisa conquistar corações, mentes e territórios.
Porque o interesse real da população pela política, né, e aí eu não acredito nessa coisa de velha e nova política, você tem boa política, né? Se ela é feita por atores que estão aí há 50 anos ou se ela é feita por novos atores, o que importa é que você tenha uma boa política, né? Uma política que põe em primeiro lugar o interesse nacional, os interesses do povo, cuide de quem mais precisa e traga soluções a partir de políticas públicas para os problemas reais da sociedade. Essa é a boa política, né? Nisso que eu acredito. E esses problemas reais, eles estão nas cidades. A gente tem agora a oportunidade de debater as cidades por conta do ciclo eleitoral municipalista, né? Eleições de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Mas a gente não pode mais cair no... E aí o nosso campo, né, o campo progressista, a esquerda, ela gosta, e a intelectualidade gosta muito de diagnóstico. Os diagnósticos estão feitos, né? Nós precisamos hoje de políticas que tragam resultados. A gente precisa pôr em prática os remédios para esse tanto de diagnóstico, né? Os atores políticos precisam deixar de ser um pouco médico, né, entre aspas, que só faz diagnóstico e trazer aí a solução para os problemas reais. E isso não se dá, né, sem engajamento. Eu costumo dizer, e aí falar da política, e a gente não tem como a gente falar de juventude política hoje, né, 2020, como diz o Ciro, a preço de hoje, sem falar da criminalização da política, né? E isso é um processo longo, é um processo com atores muito poderosos envolvidos, né? Que nesse último ciclo começa com as jornadas de junho de 2013, né? E vem até hoje, né? Até um pouco antes, com a crise do mensalão, né? Uma série de coisas que vem contribuindo para a criminalização da política, né? Para falar que a política é ruim, não presta, que todo mundo é ladrão, quando a gente sabe que isso não é verdade. E aí a gente precisa, quando você fala, né, de reoxigenação, eu gosto de usar um termo que é o seguinte: a gente precisa arejar os partidos. Arejar os partidos passa não só por mudar práticas, né, mas também por novas agendas, né? O partido vem fazendo isso de forma consistente, né? O partido vem reformulando a sua comunicação, adotando e construindo pautas inovadoras, como, por exemplo, a organização de um movimento nacional no partido para debater a questão do meio ambiente, que é o ecotrabalhismo, né? Mandar um beijo aqui para a Ivana, que é a presidente nacional do ECO. A questão da cultura, né? A centralidade da juventude no nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento, e práticas inovadoras, como o PDT de portas abertas, vários estados, né? Em São Paulo eu sei que a gente também teve experiências com blocos de carnaval ligados aos movimentos do partido, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente teve o BR-12, que é uma experiência de slams, né? Rodas de rima, debatendo, né, com temas políticos, com problemas reais, né, e mobilizando uma juventude que não está organizada, que não está na institucionalidade, que não é orgânica, né? Então, esse conjunto de coisas, né, eu digo que é arejar o partido. E os partidos precisam fazer isso para poder voltar a disputar, principalmente não a juventude que está convencida, né? A juventude que está convencida, seja pelo Ciro, seja pelas qualidades do trabalhismo, seja pela defesa da democracia, pelo enfrentamento à escalada autoritária do Bolsonaro, essa juventude ela vai se organizar em alguma forma, se não no partido, em coletivos, em ações, em frentes, na associação de moradores, em frentes religiosas. A gente precisa voltar a ter a capacidade de disputar a juventude que não está convencida, que é a maioria esmagadora. Então, de fala inicial, eu acho que era esse caldo aí. Esse caldo que já foi muito engrossado, né? Um caldo que foi um ótimo caldo. O pessoal aqui que fala aí que sopa não é janta, por favor, pessoal. Depois dessa, a gente precisa rever alguns conceitos. Queria só antes da gente passar, e aí acho que tem coisas, né, que eu acho que a gente, cada um tem um traço, né, de como fazer política. Eu costumo dizer que, por mais que liderar, né, e o Matheus está certo nisso, por mais que liderar seja, eu não diria inglório, né, mas é solitário e cruel,
né? Porque quando a gente acerta, a gente acertou junto, quando a gente erra, foi o presidente que errou, né? Mas eu, mesmo com tudo isso, eu escolhi fazer política com afeto, né? Eu acho que a gente vai mais longe quando vai com outras pessoas e não tem como você caminhar com pessoas, né? Se você não constrói também relações de afeto mais do que relações políticas. E a Bárbara é uma dessas pessoas, né? Que eu construí uma relação de afeto ao longo desse tempo aí que ela está à frente da Juventude de São Paulo. Não é fácil, né? Se não dá certo em São Paulo, não dá certo no Brasil. Se não funciona em São Paulo, não funciona para o Brasil. E eu tenho a grata tranquilidade, né? Eu costumo dizer que a gente que é militante, a gente, principalmente dirigente, né? A gente acorda mais cedo, dorme mais tarde, né? Fica com cabelo branco mais cedo. E eu, com certeza, depois aí de um ciclo vitorioso do Carreirinha, um militante experimentado, histórico da nossa organização à frente da JS de São Paulo, eu com certeza continuo podendo dormir com um pouquinho mais de tranquilidade, sabendo que a gente tem alguém como a Bárbara aí à frente da nossa organização, mulher guerreira, comprometida, da periferia, mãe, né, que com certeza aí vai poder muito bem representar esse povo aí na Câmara de Mauá, porque já representa a juventude do Estado de São Paulo tão bem e conta aí com toda a minha energia, com toda a minha garra de militante para poder tornar esse caminho menos difícil. Ela sabe disso, então fica meu reconhecimento público, né? E já o meu compromisso com essa pré-candidatura, que com certeza vai se desaguar aí num projeto lindo, coletivo, pelas ruas de Mauá, conquistando corações, mentes e territórios. Obrigado, Will. Agora eu passo a palavra para a Bárbara, nosso presidente do Estado de São Paulo. Agradecer, né, imensamente as palavras de carinho do nosso presidente nacional, que eu acredito que aqui ninguém é para ser sozinho, né? Nós somos um grupo, é um time, e só assim que pode dar certo, né? De outra forma, não daria, né? E é difícil até falar, fazer alguma análise, alguma coisa qualquer, depois desse discurso do presidente, né? Que foi tão completo, né? Mas concordo absolutamente em tudo que ele disse, né? Quando a gente fala de ocupar, não é ocupar só os lugares políticos, né? As pessoas, os moradores, eles precisam começar a tomar a cidade para si, né? Hoje eu vejo uma população bem preocupada com o cenário nacional. Ah, porque o presidente, porque o ministro, porque isso, porque aquilo, mas muitas dessas pessoas ainda não sabem dizer quantos vereadores tem na Câmara da cidade delas, né? Então, isso é muito importante que nós façamos essa análise dessa conjuntura e que nós comecemos também a colocar em nosso discurso a importância, né, da conscientização política dentro da cidade, que é onde nós exercemos a nossa cidadania, né? Porque não tem como a gente ter um cenário nacional de sucesso se a gente não começa pela base, se a gente não começa isso pelas cidades, pelos nossos vereadores. Então, a juventude, ela precisa começar a entender que ela precisa ocupar os espaços públicos, ocupar Câmara de Vereadores, ocupar a praça, né? Fazer sarau, utilizar os poucos equipamentos, né, que muitas vezes a prefeitura disponibiliza. Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa ir para a rua de fato, né? A gente tem hoje uma juventude que é totalmente antenada, né? Que é totalmente tecnológica, mas nós esquecemos que nas periferias das cidades ainda muita gente não tem acesso a essa tecnologia que nós temos acesso, né? Que eu sou privilegiada por morar na periferia e ter um acesso ilimitado à tecnologia. Tem gente que não tem, né? Então, tem gente que a gente precisa pegar pela mão, principalmente as mulheres, né, que desistem dos estudos muito mais cedo, justamente pelo fato de se tornarem mãe, pelo fato de não ter
o cuidado, o aparamento do município, né, para que ela possa continuar a estudar, para que ela possa continuar a ter um destino diferente daquele que ela já teve, né, porque ela nasceu dessa forma e ela gerou desta forma. Então, tudo fica num ciclo vicioso, né? Então, quando eu falo de juventude, quando eu falo de partido, eu não consigo me imaginar dentro de uma outra estrutura partidária, dentro de uma outra juventude, porque a gente vê que o PDT ele dá um espaço para a gente, uma carga política, um ensinamento político para a gente que não é aquela política que a gente está acostumado a ver nos municípios, né? Que nem o município que eu moro tem quase 500 mil habitantes, não é um município pequeno. Porém, a política que é feita aqui ainda é uma política pequena, que é a política do coronelismo, que é a política das famílias ficarem se alternando entre o poder, né? Então, a partir do momento que eu entro num partido, que ele me dá toda uma estrutura, uma bagagem, ele me ensina, e ele me deixa também desenvolver aquilo que eu penso de uma forma tão ampla como o PDT, eu só posso dizer que eu estou no partido certo, com as pessoas certas, e procurando fazer aquilo que é certo, não só para mim, não só para os meus filhos, mas para toda uma geração de juventude que ainda está por vir, né? Porque nós estamos construindo isso para eles também, né? Igual o Matheus falou, que vai sair da juventude, logo, logo, todos nós, né? Todos nós saímos, porém o nosso trabalho fica, o nosso legado permanece, e é isso que a gente quer ver, não fazer política para nós mesmos, fazer política para outros, para a política que fica, que permanece, e que seja refletido nas nossas eleições nacionais, que a gente possa ver pessoas saindo das nossas cidades para concorrer a ser deputado federal, a ser senador, a ser presidente, porque enquanto a juventude não tomar essa frente, enquanto a juventude não for para cima, quem está lá não vai querer sair porque está cômodo, né? Ninguém vai dar o cantinho e falar assim, vem cá, senta aqui no meu lugar. Não, então esse é papel nosso, de ir para a luta, de continuar trabalhando e trazer mais mentes para pensar junto com as nossas, porque sozinho ninguém chega a lugar algum. Então, eu acredito que nós ainda possamos fazer muitas coisas, né? E que o Brasil, os estados e as cidades ainda tem muito a desenvolver, com toda certeza, e nós estaremos lá para continuar na luta. Muito obrigado, Bárbara. Acho que as ideias se complementam muito e fico muito feliz em estar no partido, estar na juventude com pessoas que colocam toda coisa tão importantes. E agora eu abro a palavra para o Matheus para compartilhar um pouquinho com a gente sobre o mesmo assunto. Eu também não vou me apegar muito aos dados, não, Fabrício, muito pelo que o nosso presidente já colocou, no sentido de que, olha, o diagnóstico, o cenário, a conjuntura da realidade da juventude, não que não seja importante ser dito, acho que nós temos sempre que retomar todos esses dados, todas essas informações, para que não só fixem na cabeça de quem já ouviu, como a gente nunca sabe quem está ouvindo pela primeira vez, como a Bárbara muito bem colocou, as pessoas não têm acesso, tem várias outras variáveis, a vida toca de outro sentido, e essas informações não passam no Jornal Nacional, não passam no programa, nos programas que a gente vê fazer sucesso por aí. Então, a gente precisa sempre dizer essas informações. Mas, para nós, que somos uma juventude histórica, um partido histórico, que tem história, né, que disputa espaços, não só agora, mas como historicamente sempre disputou, infelizmente esses dados sempre estão presentes. Eu também participei, como William, lá naquele começo de reorganização da juventude institucional, do Estatuto da Juventude, da Secretaria Nacional de Juventude, das conferências de juventude, e entendi muito a importância, ainda com certa ingenuidade, né? Mas a gente pode abordar isso em outros momentos, mas entendia muito a importância da construção
desse processo, né? A partir do momento que você vai ficando um pouquinho mais maduro, nós estamos bem longe de ser o nível de amadurecimento que nós podemos chegar, mas a partir do momento que você vai ficando um pouquinho mais maduro, enxergando um pouco aonde se dá a disputa de poder realmente, aí eu vou nessa linha da reflexão, tanto do William quanto da Bárbara, né? A disputa de poder não se dá mais em marcos legais, né? Nós temos o Estatuto da Juventude, fizemos conferências, fizemos os conselhos de juventude. Nossa, aqui em São Paulo, eu lembro muito bem que a secretária de juventude, não lembro qual governo que é, quem era o governador, porque o governo era do PSDB, óbvio, faz 30 anos que aqui eles estão, né? Mas era a filha do Quércia. Eu não sei se o Will vai lembrar que durante um período foi a filha do Quércia. E eu, nos movimentos de juventude, fomos para cima, fomos em conferência, criamos um monte de problema para ela, coitada. Né? Problema bom para nós, ruim para eles, porque eles não tinham noção nenhuma, e a discussão era estritamente da criação desses marcos legais, instituições, e a gente via, continuava a ver a juventude desempregada, a juventude de subemprego, a juventude sofrendo todo tipo de violência, sabe? A realidade da juventude, das mulheres jovens em relação à gravidez, um total desatino do ponto de vista civil e a responsabilidade é sua. A juventude na periferia, eu não sou de uma cidade, eu sou de Araraquara, o Will e Bárbara, eu sou daqui mesmo de Araraquara. Não é uma cidade grande, uma cidade de 240 mil habitantes hoje, e eu nasci na periferia mais famosa aqui da cidade, que é o Selmy Day, né? E ali eu vi, assim, todos os meus amigos da minha geração não seguirem o mesmo caminho, terem que trabalhar muito cedo, eu também tive que trabalhar, mas depois não seguirem na universidade, outros acabaram seguindo os caminhos mais perigosos da vida em relação ao tráfico de drogas, em relação ao crime organizado. Isso sempre foi muito latente, né? Foi muito difícil para mim ver amigos meus padecerem na luta, né? Infelizmente, já perdi 2 ou 3 amigos, dois objetivamente por causa de envolvimento com o tráfico de drogas e sabendo que não era uma escolha, como a gente tem que ficar ouvindo muitas vezes. Era exatamente a falta de, né? E acabava levando as pessoas a exporem a própria vida nesse sentido. E isso me foi incomodando, e eu fui participando dos movimentos, foi tudo, e aí fizemos todos esses debates do marco legal, até criarmos um estatuto próprio, né, o Estatuto da Juventude. A juventude brasileira tem um estatuto próprio, tem uma lei própria, que organiza, que dá diretrizes e tal, e isso não veio para as cidades. Isso não aconteceu nas cidades. Isso não reverberou em mudança objetiva na realidade da juventude. Né? Eu sou do mundo acadêmico, estou hoje no meio do meu doutorado na Unicamp, mas sou eu, um cara que briga toda hora com os meus colegas na universidade, porque não é verdade que levamos a universidade para a realidade do jovem brasileiro. Aumentamos sim, porque o nosso passado era tão horripilante nesse quesito, que o pouquinho que nós fizemos parecia que era um grande barulho, mas não levamos. Né? A legislação dentro da universidade acadêmica ainda dificulta o trabalho, dificulta a vida de quem vem de ambientes mais vulneráveis, dificulta a vida de quem se torna mãe. Se tornar mãe na pós-graduação é quase que decretar o fim da tua formação, é algo assim assustador. Eu estou falando de conhecimento de causa, porque a minha companheira se tornou mãe no mestrado, se tornou mãe no doutorado, de 2. No doutorado, nós tivemos 2. Né? Então, assim, eu vi isso, a dificuldade da luta, e a gente não fez. E não fizemos porque talvez tenha faltado para nós, e aqui eu estou fazendo uma autocrítica, apesar de muita gente na política achar que a autocrítica não se faz, aqui eu estou fazendo uma autocrítica, a gente não fez entender que precisamos disputar a política. Onde a política se faz. E aí que eu assino embaixo o que a Bárbara falou, que é na cidade. Nós não fizemos a disputa política na cidade. Nós ficamos com um discurso
nacional, nós ficamos com um grande debate nacional, não que não fosse importante fazer, mas nós não fizemos na cidade. Deixamos não fizemos as políticas públicas nos municípios, continuaram avançando. Esse ano eu entrei muito forte no debate do transporte público, e eu lembro, acho que o Fabrício vai lembrar disso, no começo do ano, o transporte público aqui mudou e acabou com a vida do pessoal aqui da periferia de Araraquara, apesar de ser a prefeitura do Partido dos Trabalhadores, a principal prefeitura que o Partido dos Trabalhadores governa no Brasil é aqui em Araraquara. E aí eu lembro que chegou um jovem para mim, falou assim: Matheus, eu tô com um problema, cara. No meio da discussão ali no bairro, eu tô com um problema. Eu saía, o curso termina às 10, e eu saía 15 para as 11, 10 para as 11, porque eu pegava esse final das aulas, fazia um curso técnico, para conversar com os professores e tirar ideia. E eu sou professor, eu sei que isso acontece. O Fabrício já foi meu aluno e me viu lá ficar várias horas depois conversando com os alunos, eu sei que isso acontece. E aí ele falou assim: só que os caras mudaram o horário do transporte, e agora, além de eu não conseguir ficar até aproveitar essa quase uma hora no final das aulas com o professor, eu preciso sair mais cedo para conseguir pegar o ônibus para chegar em casa. O outro relato foi de uma jovem trabalhadora que não tinha mais horário para voltar de ônibus. Então, estou falando de Araraquara, Will, de 240 mil habitantes, Marco. Não estamos falando de Mauá de 500 mil, não estamos falando de São Paulo de 15 milhões, estamos falando de Araraquara. A outra jovem trabalhadora trabalhava no supermercado e ela saía 15, o horário dela terminava 15 minutos antes do último ônibus. Só que quem trabalha sabe, né? Que o horário dela dá ela sentada, até ela desligar o computador, tirar a roupa, pegar as coisas dela. E no ponto de ônibus já passou mais de 40, 30 minutos. Sabe o que ela estava fazendo em Araraquara? Dormir, passando a semana na casa de um parente, que era do bairro próximo aonde ela trabalhava, para no final de semana voltar para casa. Então, assim, é surreal. É surreal. E isso eu fui entendendo de que faltávamos para a gente fazer a disputa real da política e que se dá realmente nos municípios, né? Nós não fizemos esse esforço de entender que precisava. E aí, eu acho que nós estamos, aqui eu estou falando como o PDT, eu acho que nós estamos muito à frente do ponto de vista de entender essa nova organização, dos novos movimentos sociais, do diálogo, e de entender que juventude, e eu tenho dito isso para o Fabrício, tenho dito isso para os companheiros aqui, porque temos também a responsabilidade de coordenar, inclusive, o programa de governo aqui em Araraquara, dentre todas as responsabilidades que nós temos, que a questão de juventude, ela não é uma pauta, ela não é uma questão setorizada. A questão das juventudes, ela tem que ser pautada em todas as outras demais questões. Então, quando a gente fala de economia, quando a gente fala de transporte público, quando falar de planejamento urbano, que a Bárbara colocou, a juventude de Araraquara, o grande movimento antes da pandemia era ocupar uma das principais praças da cidade. E isso foi, durante o momento, tido como algo ruim. E não é, e ninguém vai lá, ninguém dialoga, ninguém constrói alguma coisa, não traz esse jovem para a política no sentido de não se filiar ao PDT, ao PMDB, ao PSDB, não é isso, mas traz para a política no sentido de entender que nós, e aí isso é muito Brizola, né? Nós temos uma responsabilidade do legado, que é isso que a Bárbara colocou, nós temos uma responsabilidade do legado, né? Parece que nós estamos perdendo, e aí essa é uma outra reflexão do Ciro, a ideia de conjunto, né? De que sim, você é importante, a individualidade é importante, as suas necessidades individuais são importantes, eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você precisa casar, você quer sua casa, tudo bem, mas nós somos um conjunto, e para evolução desse conjunto, para o desenvolvimento desse conjunto, é preciso ter uma contribuição, e essa contribuição é política.
essa contribuição é do movimento político, seja ele em partido, seja em movimento social, seja em sindicato, seja participando de conferência, seja o que for. Seja o que for, mas precisa ter você precisa estar no movimento político, na disputa política real, e ela se dá na cidade. Né? Eu acho que este é o grande desafio posto para todos nós que queremos, de alguma forma, governar, ter mandato, entender que nós precisamos resgatar a consciência. Não estou dizendo que não são conscientes, eu acho que é mais a esperança mesmo, acho que essa é a palavra, acho que não tem outra palavra. A esperança do jovem na política, que nós precisamos construir o nosso legado. Né? E isso nós ainda estamos fazendo de maneira ainda inicial. Mas eu acho que nós temos avançado e avançado muito. A primeira coisa é entender a importância da juventude ocupar os espaços. Né? Juventude, aí agora pensando no partido, juventude não pode ser apenas instrumento para segurar a bandeira, para fazer discurso, para agora nós precisamos de gente aqui no evento, lota aí, chama o jovem, não é isso, né? Significa dar responsabilidade, não é só dar espaço, é dar responsabilidade. Se acertar, parabéns para o jovem. Se errar, também sinta a responsabilidade disso. E eu acho que isso é uma coisa que aqui em Araraquara a gente tem conseguido fazer, muito também pela liderança do nosso presidente, que é o Pedro Battistini, a qual, se ele estiver assistindo, acho que está. Já deixo um abraço, um beijão no coração. O cara é diferente mesmo, ele tem entendido a importância da juventude, deixa a gente falar, deixa a gente fazer, constrói, vai na onda. No Carnaval, nós iniciamos um processo desse também, criamos o bloco aqui, Saudade do Darcy, né? No sentido da gente comemorar Carnaval, tomar cerveja, abraçar os amigos, mas falar da importância de se organizar politicamente, de trocar ideia, de saber o que está acontecendo, de se conectar. Então, assim, nós estamos entendendo essa tarefa, mas a principal, nesse momento, não é só mais reverberar, né, mas transcrever as políticas públicas, os marcos institucionais, essas coisas que nós avançamos e avançamos bastante. É importante, mas é a gente conseguir nos organizarmos para organizar os jovens a disputarem a política. Porque se a gente não disputar a política, que em sentido na disputa de poder real, né, todos esses dados que o Fabrício colocou vão continuar, vão permanecer e vão avançar. Né? Nós não estamos... eu tenho brincado, eu acho muito engraçado as análises que eu vejo aqui no Brasil, principalmente de alguns professores, alguns colegas professores, de que parece que o Brasil é uma ilha em relação ao mundo. Nós não somos uma ilha em relação ao mundo, nós estamos dentro do fenômeno que está acontecendo no mundo, de concentração de riqueza, de concentração de poder, de subemprego, de destruição, e eu acho mesmo, de destruição de trabalhadores que não contribuem mais. Nós estamos dentro desse grande projeto que tem levado o mundo, inclusive, aí o Will colocou, para o esgotamento ambiental. E se nós, que somos aqueles que nos próximos 30, 40, pelo menos eu acho, 50 anos, vou colocar esse limite, estaremos aqui nesse planeta tentando sobreviver, não nos atentarmos, não nos organizarmos na nossa localidade, no nosso território, a começar na nossa localidade, no nosso território, acredito que não vai haver mudança significativa que nos salve desse cenário que o Fabrício colocou e que vai continuar. O jovem sempre vai ser o mais explorado, porque é o que tem mais energia, é o que pode trabalhar de 12, 16, 18 horas, correndo de moto para cima e para baixo para fazer entrega, correndo de bicicleta para cima e para baixo. Nós sempre seremos mais explorados. O que nós precisamos é fazer os nossos entenderem isso e se organizarem para disputar poder real. Importante os marcos legais, mas disputar o poder real. Obrigado, Matheus. Acho que essas foram ótimas contribuições. A gente conseguiu debater bastante e entender toda a nossa importância e entender o que o nosso trabalho representa para o jovem.
E agora eu gostaria de fazer mais uma rodada para que, entendendo essa realidade, entendendo tudo que a gente passou, a gente conversou, e pensando muito em realmente o que foi colocado, em quem ainda não é um jovem na nossa realidade, que no caso, como o Will colocou, que é o jovem que ele já é mobilizado pelo PT, ele já é mobilizado pelo Ciro, já é mobilizado pelo Brizola, mas uma forma de tentar mostrar a grandeza do nosso trabalho para o jovem que ainda não foi convencido, né, da necessidade, e muitas vezes convencer para as pessoas que também foi dito de que não tem esse acesso que a gente tem a tantas informações, a tanta tecnologia, né, que nós somos muito privilegiados nesse sentido. Eu gostaria que vocês me contassem um pouquinho agora sobre a questão do trabalho de vocês, né, algumas ações que vêm sendo feitas. Eu estou acompanhando a formação política da JS, e a primeira aula aberta eu mandei para todo mundo que eu conhecia, e quem assistiu, cara, para aprender, quando a pessoa começa a aprender sobre o trabalhismo, ela começa a ver onde nasceu, de onde puxa, e como a gente carrega um fardo histórico. A gente carrega isso todos os dias, a gente carrega isso na nossa camiseta, a gente carrega isso assumindo o cargo de juventude, a gente carrega uma importância muito grande, a gente carrega nomes, histórias e conquistas, e principalmente muitos legados, né, que foram conquistados. E além disso, a gente ainda tem um apoio, né, apoio do... Agora, nessa semana, se encontrou com o Lupe, o Will fez aquela live com o Lupe, ou seja, a gente tem um apoio muito grande, né, a gente está ali junto com eles, lado a lado, na luta, e como o Matheus colocou, a gente não é só uma juventude de carregar bandeira, sim, a gente é uma juventude propositiva, a gente é uma juventude atuante. Então, para a gente, acho que mostrar como é que esse trabalho está sendo feito, contar um pouquinho sobre a gente, eu vou abrir mais uma rodada. Então, vou começar pelo Will, para contar um pouquinho para a gente sobre isso. Não, beleza. Só pegando alguns ganchos, né, ainda sobre juventude política, a gente precisa desmistificar a política, né? A política não é só você estar no partido, num sindicato, né, numa ONG. Eu costumo brincar que até quando a gente é mais novo, né, que a gente não trabalha ainda, e as nossas mães, né, elas ficam ali querendo passar tarefas de casa pra gente, né? E é normal que seja assim. Hoje, mais velho, a gente entende isso. Mas a gente sempre quer ir pro futebol, jogar videogame, ficar na rua, né? Mas naquela semana que a gente quer um dinheiro, a gente faz de tudo. A gente lava a louça, lava a roupa, bota o lixo para fora, né? E você tá fazendo política com a sua mãe, né? Você tá querendo ali agradar para conseguir estar bem ali e alcançar os nossos objetivos. Tem uma outra, né? Uma outra imagem que eu acho que é muito simbólica quando a gente fala da criminalização da política, que seria ótimo se a gente pudesse apertar o reset, né? E a política, e tudo na política se tornar a boa política, né? Mais uma vez, nem velha nem nova, uma boa política. Mas não é assim. Por que não é assim? Porque a política hoje, eu sempre bato na tecla que a política ela é reflexo da sociedade, para o bem e para o mal. Mas a política hoje ela é um balde muito velho, né? Com muita água suja, e que a gente não consegue virar esse balde de uma vez para poder limpar essa água, né? Então, como é que você vai limpar isso? Colocando água limpa nesse balde, colocando água limpa, até que a sujeira vai transbordando, e a gente vai conseguir, né, ter uma política que atenda aos interesses das pessoas. E a gente só faz isso com as pessoas se engajando. Então, e para fazer com que as pessoas se engajem, a gente tem que desmistificar a política. E aí, já falando um pouco da nossa organização, da JS, a juventude ela tem sim centralidade do nosso partido, né? O partido já demonstrou isso, por exemplo, quando foi gestão, né? Foi o nosso partido, por exemplo, que durante o governo do Campo Popular, que não foi construído por um partido só, embora eles gostem de vender essa versão da história, foi o nosso partido que construiu, né, através do presidente Carlos Lupe, do ministro Brizola Neto, do ministro Manuel Dias, por exemplo, um período de pleno emprego no Brasil, principalmente na gestão do Lupe, né, que regulamentou o trabalho doméstico, que fez o maior investimento em qualificação profissional da juventude, né, e quadros da juventude estavam no Ministério do Trabalho, né, enquanto gestores, formulando, executando, implementando política pública de juventude, né. Depois com o André, no Ministério das Comunicações, a mesma coisa.
as políticas públicas de Fortaleza, né, que é o maior orçamento de política pública de juventude do Brasil e mais exitoso, né? São políticas públicas tocadas por quadros, né, pelo Júlio Brise, que agora deixou a secretaria, pré-candidato a vereador, mas que foi vice-presidente nacional da juventude. A turma que toca lá com ele são quadros da juventude, e assim no Brasil inteiro, né? A gente tem centralidade, mas nós somos um partido que existe de verdade, né? Então, hoje o PDT tem 12 movimentos nacionais organizados, né? Então a gente também precisa entender isso e saber que é da política, né? A disputa ela é da política, né? Seja por mais apoio, seja por mais oportunidade. Mas a gente tem aí no presidente Lupe, no secretário-geral Manuel Dias, grandes parceiros para a juventude e mesmo com todos os problemas, principalmente nas cidades, né? Onde a gente mais tem conflito, a gente pode com certeza dizer que o PDT é um partido que tem na juventude uma de suas centralidades. A gente vem tocando a juventude nacionalmente muito focado em legado, né? A gente quer deixar um legado para a nossa organização, nossa direção nacional. Temos colocado alguns tijolos nisso, né? Seja no empoderamento das mulheres, ocupando presidência de importantes estados e cidades, seja ainda a questão das mulheres, né, nos espaços de poder que a gente conquista no movimento social, em especial no movimento estudantil. A questão agora da juventude negra, a gente criou uma frente antirracista, a questão da frente LGBT da juventude, né? O trabalho de formação política, né? A construção desse curso, né? Dessa formação, o Dever da Esperança, fica aqui o convite para todos os jovens, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Siga a Juventude Socialista nas redes sociais, conheça a nossa formação política, o Dever da Esperança. É um curso intensivo, né, com os melhores nomes hoje que discutem trabalhismo no Brasil. Essa semana a gente vai ter 2 aulas importantíssimas, inclusive para pensar a cidade a partir dos desafios do brisolismo, do trabalhismo no século XXI, que é o que eu falo dessa coisa de arejar, né, o partido. E o processo de interiorização, né? Hoje a juventude está presente nos 27 estados do país. A gente está agora nesse processo de mapear as pré-candidaturas. A gente quer lançar o maior número possível de pré-candidaturas, mas com atenção especial às 200 maiores cidades do país, né? Que é ali caminhando com a mesma estratégia do nacional do partido. E acreditamos que a gente vai poder dar uma contribuição muito importante para o partido nesse ciclo eleitoral, não só disputando mandatos da juventude, mas também na construção dos planos de governo, né? Não só com recorte de juventude, mas nos planos de governo. Porque, como o Matheus falou, a gente tem o Estatuto Nacional da Juventude. Falando de metrópoles, né? Entre as 200 maiores cidades do país, por exemplo, quais cidades têm secretarias de juventude? Que estrutura essas secretarias têm? Né? Tem um monte de cidades que, assim, na minha opinião, era melhor não ter a secretaria, porque a secretaria, entre muitas aspas, de juventude, muitas das vezes como se fosse ali um departamento de promoção da imagem do prefeito, né? De ficar acompanhando o prefeito, batendo palma. Muitas das vezes você tem ali só o secretário, né? Você não tem um time, tu não tem um staff, tu não tem orçamento para desenvolver programas, políticas públicas reais. Então a gente precisa, principalmente nessas eleições municipais, né? Conquistar compromissos, né, dos candidatos a prefeito, de que a gente implemente nas nossas cidades um sistema de juventude, né? Que você tenha uma secretaria com orçamento, com organograma, que você tenha conselhos de juventude deliberativos, né, que possam funcionar realmente, a reprodução de programas de juventude, políticas públicas. Então, esse é um desafio que está posto para a gente sai, né, a nossa geração, né, que viveu a eleição do Ciro, que vive agora a Constituição de 2022, é uma geração histórica, né, assim como foi a geração de 89, que viveu a eleição presidencial do Brizola. Apesar, e eu sempre reforço isso, né, da gente construir juventude todo dia, todo ano, né, não só quando tem eleição, mas é óbvio que esse fluxo, né, de jovens chegando, se interessando, se filiando,
a gente só viveu no partido em 89, né, igual. Né? Então a gente precisa explorar isso, precisa acolher essas pessoas, precisa formar politicamente, né? Essas pessoas precisam se convencer ganhas para o trabalhismo, né? Elas já foram ganhas por algum gatilho, a gente precisa formá-las politicamente, né? E disputá-las para o trabalhismo. E a gente tem feito isso, né? A gente saiu com o saldo de 2018, a Juventude Socialista entregou para o partido 600 mil votos em todo o Brasil, isso é muito significativo. Né? A gente teve a eleição do Túlio, né, para deputado federal, a gente teve a eleição de deputados estaduais ou da juventude, ou que são quadros que saíram da juventude recentemente, então que tem um compromisso com a juventude. A gente teve a eleição do Everton Rocha para o Senado, né, que chegou a ser presidente nacional da juventude. Então, assim, a gente vem avançando muito, né? Os nossos avanços não são só eleitorais, mas também passam pela eleição, como disse o Matheus, pela disputa do poder real. E com certeza esse ciclo eleitoral municipal vai ser ainda mais proveitoso para a gente aí, podendo eleger a Bárbara, podendo eleger o Matheus e tantos outros aí pelo Brasil. Obrigado, Will. Uma vez subimos bastante agora a participação da Bárbara. E peço que você mais uma vez contribua com o nosso debate. Isso mesmo. Mais uma vez eu concordo com o posicionamento do nosso presidente, né? É muito latente isso na minha cabeça de que a política é o reflexo da sociedade, né? Embora a sociedade ainda não queira, né, assumir que seja, né? Mas a gente precisa estar aí fazendo a nossa parte, fazendo o nosso trabalho, né? Eu acredito que a juventude, nessa questão de quando você fala de renovação política, né? Concordo realmente que não tem que existir esse negócio de renovação política, de política de um jeito, de outro. Existe a boa política, né? E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes nós caímos no conto da carochinha de vender aquilo que não é por ser novo, né? E eu falo isso por experiência própria na minha cidade, né? Que fala assim, não, mas o fulano ali é jovem, tem 26 anos de idade e vai ser o vereador isso, o vereador aquilo, mas não, esse vereador ele já vem de um berço político, ele já é filho do ex-deputado, filho do ex-vereador, do ex-prefeito, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado, essa ponderação, né? Quando a gente vai falar de boa política mesmo, que é possível fazer, né? A gente precisa colocar na cabeça das pessoas que é isso, que não é só a política que ela vê no Jornal Nacional, né? Que não é só aquele posicionamento que o William Bonner está tendo, é política que nós fazemos todos os dias, né? Vai do bom dia que a gente dá na padaria até o boa noite que a gente dá para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso companheiro, para nossa companheira. E isso faz parte de um processo de crescimento da sociedade, né? A gente precisa saber conviver com os diferentes, a gente precisa saber lidar com os diferentes e juntos fazermos a diferença, né? Aqui na cidade, a gente tem uma cidade que é diferente do Rio de Janeiro, né? Diferente de Araraquara, que está aqui um pouco mais próximo, né? Que cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma tem o seu jeito. E isso a gente precisa entender, que cada um de nós vai saber evoluir de alguma forma, né? Eu estou numa cidade onde é altamente periférica, né? Uma cidade onde mais da metade da cidade são morros, né? Periferia, são os negros, são as mulheres. Então, a gente tem que fazer política para todos esses. E a juventude, ela vem se formando na base de tudo isso, né? A gente precisa entrar ali e mostrar que existe
uma terceira via? Existe uma opção viável para mudar aquilo que a gente está vendo que está errado? Né? Porque tudo hoje se polariza entre o péssimo e o bom, né? O que eles julgam péssimo e o que eles julgam bom. E acaba ficando aquela bagunça de que nós, né, pagamos todo o preço, né? Que é o que a gente vê hoje. Né? Tanto ódio, tanto rancor de uma pessoa para outra, que é muito difícil a gente conseguir dialogar. Né? Quando você chega numa pessoa e fala, eu sou de um partido político, eu sou de uma estrutura partidária, a pessoa só pode pegar o cabo de vassoura e te bater. Né? Então, é esse processo que eu acredito que a gente precisa mudar. A gente precisa ter o nosso jeito de ir lá, de conversar, de fazer com que as pessoas entendam a importância delas estarem deste lado aqui, porque não existe lugar vago, né? Se nós não colocarmos as nossas pessoas, as pessoas boas, para assumir os locais, sem caráter, as pessoas ruins vão assumir. Então, a gente precisa ter esse convencimento de que a gente precisa trazer essas pessoas para nós, que elas precisam dar o que é melhor delas para a sociedade, né? E isso não só falando de juventude, não só falando de mulheres, falando de toda uma sociedade que pode se construir em volta da melhoria para si próprio, né? Enquanto as pessoas tiverem esse ódio, esse rancor da política, dessa forma, a gente não vai conseguir nada, né? Porque as pessoas, elas se isolam, elas acreditam em qualquer coisa e não conseguem entender que nós vivemos de políticas públicas. Nós utilizamos as políticas públicas. E muitas dessas pessoas não sabem nem o que são políticas públicas, né? E isso gera cada vez mais problemas para a sociedade, mais problemas para as nossas cidades, para os nossos governos. Porque se tem uma coisa que é muito latente em mim, é justamente aquela frase do Darcy, que é que a crise na educação não é uma crise, é um projeto, né? E o sistema, ele está colocado de uma forma que é para dar errado, não é para dar certo, é para dar errado. É para dar errado porque eu estando na cidade, o meu sistema estando ruim, eu consigo comprar o seu voto com uma guia médica, eu consigo comprar o seu voto com uma cesta básica, com uma vaga na creche, né? E aí que entra a conscientização política. E como é importante as pessoas estarem a par de que realmente está acontecendo nas suas cidades, no seu país, né? E o PDT, a juventude, né? O Will vem fazendo esse trabalho muito bem, de uma maestria enorme, que é a conscientização política. O quão importante é o jovem, as pessoas estarem politizados para que possam ter os seus próprios pensamentos, a sua própria forma de agir, de aquilo que você realmente queira acreditar e que você pare de ser uma massa de manobra. A juventude, ela passou dessa era de só carregar a bandeira. Não, isso é uma discussão que eu tenho dentro da minha própria cidade. As coisas mudaram, a política mudou. A gente não quer discutir mais só o parque ali na esquina, a gente não quer discutir só o passe escolar, não, a gente quer discutir tudo. A gente quer discutir educação, a gente quer discutir saúde, a gente quer discutir segurança, saneamento básico, tudo que a gente quer e precisa discutir, porque nós utilizamos disso também. Isso é uma pauta nossa também. Então, essa é a importância da gente estar fazendo essa conscientização, esses cursos, e eu acredito que esse ano seja o ano da juventude socialista do PDT, porque cada pré-candidatura linda, cada trabalho lindo que a gente vê e que a gente acredita de uma forma que, por mais que estejamos longe um do outro, a gente sente, né? Eu sinto o trabalho do Will, da galera do Will, da juventude do Will do Rio de Janeiro, eu sinto o trabalho da galera da Bahia, então isso é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto, no coletivo,
porque o partido está dando esse subsídio para a gente, o Will está enxergando muito potencial na gente e nos motivando, porque a gente precisa ser motivado todos os dias a fazer a diferença, a fazer e dar o nosso melhor, né? Então, eu acredito que esse seja o ano da boa política, não o ano da renovação, é o ano da boa política, onde nós vamos poder fazer muito mais daquilo que a gente já faz, né? Porque a gente já faz tanta coisa, a gente já se descabela tanto sem ter um mandato, sem ter estrutura. Então, você imagina que essa juventude, que essa galera não vai fazer com uma estrutura na mão. Então, acreditando em cada um que a juventude vai arrasar nesse ano de 2020. Obrigado, Bárbara, e com certeza eu também sinto que esse ano é o ano da juventude. E é com isso que eu passo a palavra para o Matheus, para que ele possa mais uma vez contribuir mais um pouquinho com a gente. Eu estou dando risada, Bárbara, porque eu falo isso para o Fabrício toda hora, né? No sentido de que, olha, tá vendo? A gente faz bastante, sem nada. Faz no horário dele, o Fabrício estava trabalhando, depois ficou desempregado, eu dou aula, faço doutorado, tenho bolsa, e 2 filhos, isso sem nada, sem nada. Só dá um espaço, um instrumento para a gente trabalhar, para você ver o tamanho do grito que a gente vai dar. Mas eu estou muito, então, alinhado com o debate com os meus dirigentes. Eu não vou entrar na questão da organização da juventude, porque o meu dirigente está aqui. Então, quem tem que responder como a juventude de Araraquara está organizada é ele, não sou eu, né? Eu sou o dirigido, eu não sou o dirigente. Mas eu entro muito nessa questão do diálogo com as juventudes, né? Por isso que eu propus para o Fabrício da gente não colocar o termo no singular, colocar no plural, das juventudes, e principalmente nisso que vocês dois colocaram, dialogar com as juventudes que não estão organizadas, que não estão em movimento social, que não estão em partido político, que não estão no sindicato. Isso é mais de 90%, com muita tranquilidade, mais de 90% das juventudes do Brasil. Esse é o caminho que a gente deveria dialogar. Não que a gente tenha que construir pontes, diálogo entre as juventudes partidárias, sindicais, aí é o papel de vocês, dirigentes, que tem que fazer isso. E eu sei o custo disso, por isso que eu corro dessas tarefas, já dei minha contribuição enquanto dirigente partidário, agora vai ser do ponto de vista de construção de ideias, de disputa real do poder e tal, mas dirigente partidário eu sei que é a arte, tem que sentar com o cara, você tem que construir. E para a gente dialogar com essas juventudes, que é a esmagadora maioria, que está fora das instituições tradicionais, nós precisamos de um gatilho. E o gatilho é humildade. Nós precisamos ter humildade para conversar com a nossa galera. Humildade para entender que, por mais que talvez a gente tenha avançado e conquistado bastante coisas, e avançamos e conquistamos bastante coisa, toda essa realidade que o Fabrício abriu a live, ela permanece. E num período mais recente, ela vem retornando e se agravando, né? Eu olhei muito a imagens e fotos. Aqui em Araraquara não teve nenhum tipo de manifestação, mas da capital de São Paulo, a capital paulista, sobre a greve dos entregadores de aplicativo. E me espantou, talvez por uma ingenuidade de minha parte, o número de gente jovem envolvida ali, né? Então, assim, não está achando emprego, não está achando o seu lugar no mundo, e quer sobreviver, e quer não, né? Precisa sobreviver, quer tocar a vida, precisa ter as condições materiais para isso, e está abraçando o que está por vir, o que tem à sua disposição. Então, para dialogar com essas juventudes, eu bato muito nessa tecla, e não só com a juventude, se a gente pensar para dialogar com toda essa galera que não foi da noite para o dia, mas acabou se afastando do que a gente chama de campo progressista, do que a gente chama de esquerda, a gente precisa de humildade.
Humildade no sentido de ouvir, no sentido de entender, no sentido de fazer autocrítica, no sentido de se reconstruir, no sentido de se ressignificar, enquanto dirigente partidário, enquanto candidato, enquanto professor, enquanto líder de qualquer grupo, enquanto movimento social, enquanto sindicato, a gente precisa entender esse momento, e para entender esse momento a gente só faz dialogando com quem vive o dia a dia, apesar de todos nós também vivemos, mas que está ali no dia a dia e que a gente tem humildade para ouvir. Eu tenho visto muita, e aí é um recorte da juventude, não estou falando da juventude do PDT, se eu tivesse, eu diria, mas principalmente da juventude acadêmica, uma posição de muita empáfia, de que parece que as pessoas precisam acreditar que algo foi feito e mudou a vida delas, e nas condições reais da vida da pessoa, ela continua pagando o transporte público caro, ela, se for mãe, continua tendo que escolher se vai fazer a pós-graduação, se não vai fazer, continua tendo que escolher a trabalhar em lugares que não trabalhou, continua enforcada porque entrou no programa para financiar a sua graduação e agora não consegue pagar porque não tem emprego. Parece que tem uma empáfia mesmo. Esse é o meu sentimento de que, olha, nós fizemos e isso, vocês precisam entender isso. E não são as condições reais, não são as condições materiais. O Fabrício muito bem colocou, a juventude continua em subemprego, continua sendo violentada de todas as formas. O mapa da violência, se eu não me engano, de 2015 ou 2016, que mostra o genocídio da juventude negra, só com o mapa da violência, mostrando o que a juventude negra continua a viver depois de mais de uma década, como o Will colocou, sob governo do nosso campo, né, com nossas responsabilidades, era para a gente parar para sentar e refletir seriamente tudo o discurso, a narrativa e o horizonte do que nós vamos construir, porque não dá para imaginar. Eu fiz um debate com lideranças do movimento negro, eu tenho muitos contatos que participam do movimento negro. Neles, na conversa deles, passou de 30, de 35, 40 anos, eles falando para eles, né, já era uma vitória sobreviver. Então, assim, é impossível parar para pensar um negócio desse, falar em qualquer outro tipo de política pública, de reorganização institucional, sendo que a maioria da nossa população, nós estamos falando de juventude aqui, está lutando todo dia, levanta todo dia para sobreviver. Não está para entrar na universidade, não está para adquirir carro, adquirir casa, não está para viajar, está para sobreviver, né? E todos os meus alunos, meus amigos mais jovens, o Fabrício é um desses que vem conversar comigo sobre esses momentos que está acontecendo. A minha conversa sempre é a mesma. Olha, neste momento nós precisamos resguardar a nossa existência. Vá fazer as coisas básicas para resguardar a nossa existência, porque o que está em curso, e os dados mostraram isso, é um processo genocídio da juventude, um processo de intensa exploração da juventude, e aí a gente fica, às vezes, perdendo, acho que, no meu ponto de vista, perdendo algum tempo com um debate de convertidos, né? Que é o que o Will falou, né? A gente fica aqui dialogando entre nós, os colegas de outros partidos, o pessoal de movimento sindicato, movimento social, e a nossa esmagadora maioria da juventude está aí, está no dia a dia, está correndo aí está correndo do rapa, está correndo da polícia e está tentando sobreviver. Eu acho que esse é o ponto onde talvez a juventude socialista, que me permitem sugestionar aos meus 3 dirigentes, né, deveria, e eu acho que já está, eu acompanho muito mais a juventude de São Paulo e a municipal, é claro, a nacional eu não tenho acompanhado tanto, mas colocar essa questão de que nós precisamos salvar vidas. E agora não é do Covid, é da intensa
massificação, eu não gosto de usar esses termos acadêmicos, mas da intensa massificação neoliberal na vida das pessoas, né? Nós estamos vendo cada vez mais o jovem sendo explorado no passo de um ônibus, o jovem sendo explorado no emprego, o jovem sendo explorado na... E o Will saiu só porque eu pedi para ele debater. O jovem sendo explorado na universidade para terminar a sua graduação. Então, como que a gente cria agora a importância de entendermos este debate, né? Essa malha de direitos, essa disputa real, para que a gente possa colocar a juventude, não é no que é certo e no que é errado, estou longe disso, mas colocar a juventude no debate político que precisa ser feito, né? Eu tenho brincado com muitas pessoas, o Barba, de que eu não queria ser candidato, não era um desejo meu ser candidato. Você sabe disso, outras pessoas da direção também já sabem. Não era um desejo meu ser candidato. Porque às vezes eu acho que o debate eleitoral ele ocupa um tempo e ocupa muito tempo nosso, muito esforço nosso, e acaba com a gente não colocando, na minha avaliação, o debate que precisava ser feito. No entanto, o processo eleitoral não é meu, não é do PDT, não é do meu vizinho, é da nação. Então é um espaço a ser ocupado para fazer esse tipo de debate. E eu tenho trazido isso para as pessoas, né? É importantíssimo a gente dialogar sobre a disputa eleitoral, claro que é, mas nós não podemos cair no que vocês dois colocaram na falácia da renovação pela renovação. Nós temos uma caralhada de lideranças jovens que por dentro estão mofadas. A tua capacidade cognitiva, capacidade política de arejar ideias, de entender o que está acontecendo, está mofado. E tem um monte de liderança de cabelo branco, como nós temos algumas, né, que está extremamente trazendo debate no seu paradigma. Então, assim, primeira coisa, não é porque é jovem no RG que tem o cérebro oxigenado pensando novas ideias. Mas nós que somos dirigentes, nós que temos essa responsabilidade, precisamos imprimir nesse processo eleitoral, e eu acho que a juventude do PDT está fazendo isso. Eu quero aqui tirar o chapéu pelo que está fazendo em São Paulo, o Carreirinha, o Cassiano, toda essa galera. Tem uma galera lá que eu não lembro o nome de todos, eu tenho problema com isso com o nome, mas eu lembro o nome desses dois e, óbvio, que da Bárbara. De que a galera aqui de Araraquara está fazendo, e eu estou vendo muito esforço, Will, na direção nacional de imprimir esse debate de que, olha, nós temos uma base histórica, como foi muito bem colocado, e tem os cursos, nós temos um programa, né? Nós somos, talvez, a única força política que tem um programa de país hoje. Estou falando talvez para não correr o risco de nenhum colega nosso aí ficar bravo, mas eu talvez diria que é a única até agora com um programa de país, e é a única que está se esforçando para trazer oxigenação no sentido de lideranças políticas, de debate, né, de jovens debatendo. Você vê o Túlio Gadelha debatendo, e óbvio que se corre riscos de, às vezes, trazer alguma liderança que a gente acha que é X, e na verdade é Y, faz parte do processo político. Mas que corre o risco, que assume responsabilidade e que imprime isso. E é esse o esforço que nós estamos tentando fazer um pouco aqui em Araraquara, viu, Will e Barba? É colocar a questão da juventude não só como precisa ter um programa, precisa ter propostas, mas a leitura da juventude em todo o programa de governo, em todas as questões de juventude, em todas as variáveis do programa de governo, desde que se trate de planejamento urbano, urbanização, se trate de transporte público, se trate de saúde, educação, e colocar a questão da juventude com dois princípios. Porque a gente olha para frente, está olhando para frente e com cuidado com o futuro, mas também porque a gente quer trazer esse jovem que não está organizado para dialogar com a gente. A gente quer ouvir esse jovem, né? E aí, na hora que a gente fala daquelas bandeiras que são mais tradicionais das juventudes partidárias, das juventudes de movimento social, o jovem ele se afasta. Ele acha que ele não tem nada a ver com isso.
né? Que é o que a Bárbara colocou. E a gente precisa ter humildade, é isso que eu estou falando. A gente precisa ter humildade de ir até ele. E como que a gente vai até esses nichos de juventude que não são as juventudes organizadas? É tratando dos temas que estão na vida dele, no cotidiano dele, e trazendo ele para falar, ele para construir. Olha, nós precisamos te ouvir, nós precisamos que você construa, nós precisamos que você faça isso, porque se não fizer, não vai ser solucionado. Então, eu acho que é um movimento que a juventude do PDT vem fazendo. Eu estou vendo muito aqui em São Paulo, em Araraquara, como eu disse, e estou acompanhando, e tem me deixado muito feliz, tem me dado, poxa, é isso mesmo, né? A juventude não pode ser eu lembro de alguns debates que eu participava ao longo desses 15 anos de militância política, de que a juventude era só para saber se tinha algum jovem sentado na mesa, se tinha algum jovem na foto, não importava o que esse jovem falava, não importava o que esse jovem pensava, talvez o jovem estava lá só para mediar a mesa, só para passar o microfone, mas estava na mesa. Era uma questão meramente teatral, representativa, não do ponto de vista do programa e da ideia. Não à toa que a gente vê muitos partidos tradicionais do nosso campo, não vou nem falar dos outros campos, que debatem essa questão de juventude, mas na hora de eleger, de colocar lideranças, a gente não vê. Não está na direção nacional, não está no diretório nacional, não é eleito deputado federal, tem a maior bancada de 300 deputados, mas não tem jovem lá, não lidera a comissão, e o PDT tem feito isso com o Túlio, fez isso com a Tabata em determinado momento, então tem feito isso, tem construído isso. Eu acho que é isso que nós temos que trazer para os municípios, que é o nosso grande desafio, né? Colocar a juventude para ser protagonista, para ela falar, não só falar, mas também construir a solução dos problemas que nós identificamos que está na vida deles. E aí a gente consegue falar com a juventude, com a maioria dos jovens que não estão organizados. Acho que dessa maneira a gente consegue chegar e conquistar mentes e corações desse jovem que está todo dia aí tentando sobreviver, que está todo dia correndo atrás de responder às suas necessidades, que olha para o partido político. Eu entendo. Esse pessoal só fala deles, só estão lá para se organizar a vida deles, todos eles recebem salários, né? Eu já escutei isso umas 200 vezes, eu não sei quando cai, né? Eu vou passar minha conta aqui para ver se cai, porque eu não sei onde cai esse salário que a gente recebe, e a gente continua, mas eu entendo, é isso que a política era um balde de água suja. Nós precisamos ter humildade para entender e construir esses canais de diálogo. E a gente só vai fazer essa construção de canais de diálogo se a gente colocar o jovem, não só para falar, não só para a questão representativa, que é importante, né? O teatro, a imagem, o simbólico na política é muito importante, mas também para pensar, para resolver, para ele assumir responsabilidade, ele ir lá falar. Né? A gente tem muito conversado aqui de como que a gente organiza núcleos de jovens para tratar nas regiões da cidade de Araraquara os problemas que lá estão. Eles vão falar, eles vão conversar com seus vizinhos, eles vão conversar com seus colegas na escola. O governo vai ter que ser pressionado. A demanda tem que chegar, mas tem que chegar organizado por eles. E é óbvio que aí você precisa ter um governo comprometido para resolver os problemas, porque nós também podemos fazer o refluxo, que é aquele jovem que acredita, que se organiza, que vai e participa das conferências, e faz todo o processo de participação social, e na hora de fazer a coisa, o prefeito, o governador, o presidente, acaba catando por outro caminho, porque tomou um café com o empresário, porque conhece o amigo da padaria e toma as decisões de outros espaços. Então, eu acho que o caminho é esse, é a gente absorver a ideia de é necessário dialogar com jovens que não estão organizados. E para fazer isso, a gente precisa colocar eles para falar e para resolver os problemas e possibilitando, que eu já falei na outra fala, a disputa do poder real. Né? É a juventude, são os jovens de hoje, os responsáveis por reconstruir o caminho
da nação. A gente pode ter uma liderança, pode ter um projeto, mas quem vai conduzir isso, e aí eu estou falando para quem está nos assistindo, é a juventude. Não tem caminho. Não tem discussão isso. Querendo ou não, apesar de algumas lideranças acharem que vão viver 120 anos, se tem uma coisa que Deus fez de bom ou de ruim, aí depende do que vocês acreditem, é colocar data de validade em nós, né? Então, assim, qual é a corrente, qual é o grupo social que vai estar presente e liderando nos próximos 30, 40 anos? São os jovens de hoje. Show. Muito obrigado, Matheus, pela contribuição também. E, bom, a gente até passou, a gente tinha planejado fazer 1 horinha de live para fazer um debate mais dinâmico, assim, mais rápido, mas acho que é difícil a gente ser breve quando tantas coisas nos cercam e quando a gente tem tanto a contribuir. Então, eu gostaria agora de solicitar aqui que vocês façam as considerações finais e vou passar a primeira palavra para o Will. E aí, quando a gente terminar, já encerra a live, mas eu já adianto que agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a contribuição gigantesca que vocês fizeram aqui, tanto para mim, para o Matheus, para a nossa juventude, quanto para todo mundo que nos assistiu. Beleza. Obrigado, Fabrício, pela mediação, pela oportunidade. Agradecer a toda a juventude em Araraquara. Mandar um abraço aí para o nosso presidente Lupe, para o nosso secretário-geral Ayrton, que é um grande parceiro da juventude. Bárbara, mais uma vez. E falar para o Matheus, cara, muito bom poder ter tido essa oportunidade de aprofundar um diálogo contigo, super qualificado. E com certeza conta aí com a gente, né? Nessa tua jornada, nessa tua pré-candidatura, é muito importante que a gente apresente os nossos nomes, né? Já fica aí o convite, não sei se tu já está aí no nosso grupo, a gente tem um grupo de pré-candidatos nacional, já fica o convite para você participar conosco, e chamar aí todo mundo que está assistindo, nos seguir aí nas redes sociais para poder acompanhar o trabalho que a gente faz todos os dias aí, cotidianamente, Juventude Socialista, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Valeu, galera! Valeu, Will, obrigado pela presença. Agora eu abro as considerações da Bárbara. Agradecer novamente, né, pelo convite, pelo espaço. É muito importante que a gente faça essas interações, né, que a gente possa dialogar um pouco mais com cada um dos companheiros das nossas cidades, dos nossos estados aí, e que isso faça com que a gente cresça cada vez mais, né, como partido, como juventude, como pessoas, que é isso que é importante, né? Um ano diferenciado, vivemos aí um problema aí que saiu totalmente dos nossos controles, que mostrou que nós não somos absolutamente nada, né? Mas que mesmo assim a gente vem se reinventando, mesmo assim a gente vem dialogando, mesmo assim a gente vem fazendo a política que a gente acredita, tentando mudar os nossos espaços, tentando mudar o nosso Brasil, e que é isso que a gente mais precisa no momento. Então, agradecer ao presidente William Rodrigues, por estar aqui, por ter essa acessibilidade, né? Porque tem gente que acha que o presidente nacional é algo intocável, né? E o Will vem mostrando para a gente que é gente da gente, que ele não dorme, ele é um vampiro aí na vida, né? Que está sempre trabalhando, está sempre na correria, sempre nos ajudando, nos auxiliando, mostrando para a gente caminhos que às vezes a gente desconhece, porque eu acredito que isso aqui seja um aprendizado, né? Nem de tudo nós sabemos, mas nós temos uns aos outros para nos guiar. E o Will tem sido esse presidente que tem me atendido, que tem me tido muita paciência comigo, né? Com todos os meus medos aí, e tem ajudado São Paulo a
entrar nos trilhos, a crescer ainda mais, né, que já vinha num processo de crescimento muito grande com o nosso eterno presidente Carreirinha, né? Então, agradecer ao Fabrício ter mediado aí. Fabrício vem fazendo um trabalho incrível na JS de Araraquara, que permaneça assim, né? Que nós vamos muito longe. Agradecer ao Matheus, nosso pré-candidato, né? Que acompanhei aí todo o processo do Matheus de eu não sou candidato pela JS. Mas é nosso pré-candidato e vai ser o nosso vereador. Eu ainda vou bater muito nesse gabinete aí e falar, ei, rapaz, vamos fazer mais ainda pela nossa juventude. Então, muito obrigada a vocês três pelo espaço. E é isso, é para lutar, é para vencer a Juventude Socialista PDT. Obrigado, Bárbara. E agora para o Matheus, com essas considerações finais. Bom, eu vou começar pelo que a Bárbara falou. Realmente foi um processo de muita conversa, de muito diálogo, e acabei aceitando aí esse convite ao desafio da juventude do PDT de Araraquara. É importante dizer, o Fabrício não colocou, mas apesar de eu ser o indicado pela juventude socialista aqui de Araraquara para compor a chapa de vereadores, o PDT tem mais outros 2 companheiros jovens, né, que é a professora Pamela e o Yuri Martins, que são outros 2 grandíssimos companheiros de extrema qualidade, que eu tenho certeza que nós 3 vamos conseguir falar para todas as juventudes, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir reverberar, e já deixo um beijão e um abraço para eles. Agradecer ao presidente, ao presidente Will, isso que a Bárbara colocou, realmente foi o que eu senti, um cara de fácil acesso. Na hora que eu coloquei, ele já prontamente se colocou à disposição para conversar, para dialogar. Sei do tamanho da responsabilidade que está sobre os seus ombros, sei do tamanho da carga de trabalho que está sobre os seus ombros. Como bem você colocou, você está liderando a juventude de um partido que está passando pelo seu segundo momento dessa avalanche de novos jovens, então você tem uma baita de uma responsabilidade, pode ter certeza que se der certo, nós vamos te aplaudir, mas se der errado, nós vamos dividir a responsabilidade com você, porque aqui não tem dessa na hora que der errado, a gente joga a nossa liderança. Nós vamos dividir essa responsabilidade com você, porque estamos juntos, e acredito sinceramente que tudo é um processo, né? Eu acho que não se iniciou agora, em 2016, 2017, com a vinda do Ciro Gomes e com a repercussão dele, se iniciou lá atrás, e também não vai terminar agora em 2020 ou 2022, como eu estou afirmando desde o começo da minha fala, vai ainda estar para os próximos 3, 4 décadas. E aqui que eu quero estar, e é com vocês que eu quero estar na trincheira lutando. Estou muito, mas muito bem confortável aqui em Araraquara com os meus dirigentes, muito confortável com os dirigentes de São Paulo, viu? E aqui é o Ayrton, é o próprio Lupe, é o Carlão, é o Maluf, é o Carreirinha, é o Cassiano, e principalmente a Bárbara. Muito fácil acesso, me coloca em tudo, me atualiza, já me colocou nesse grupo, e tem os meninos aqui de Bauru que ajudam bastante, não posso deixar esquecer que é o Felipe, e todos os meninos lá que sempre estão presentes aqui em Araraquara. Eu acho que tem um novo ciclo de dirigentes partidários que vai dar um certo trabalho aí para a disputa política, e que eu estou achando muito, mas muito interessante, que tem me dado muito gás. Dizer que eu estou muito confortável sobre a liderança da Bárbara, vi os posicionamentos dela, vi como ela tá furando essa agenda partidária para colocar a questão da juventude. Aqui em São Paulo, o PDT passa por uma reorganização, e a gente também está se esforçando nisso, então tivemos reuniões regionais, então eu ajudo o Carlão e o Maluf também nessa correria aqui na região. A gente faz um pouquinho de tudo para a gente se organizar e entender que a luta é maior para além das nossas candidaturas. Eu estou muito confortável sobre a liderança da Bárbara, estou vendo o que ela está fazendo, está se esforçando, e obrigado, viu, Bárbara? Obrigado por você abrir mão do tempo seu com seu filho,
Eu sei o peso disso, eu sei, mas eu acredito que lá na frente, tanto o seu quanto os meus vão entender o que nós estamos fazendo, assim como eu entendi o legado da minha família, que também é de militante. Então, obrigado. Aqui em Araraquara, você tem um grupo de dirigentes que olha para você, que confia em você e está contando com o seu trabalho para que a gente vá para a luta. E agradecer também o Fabrício, que assumiu aí essa responsabilidade também aqui em Araraquara. Não é fácil, não é uma coisa fácil. Ser dirigente partidário, ser dirigente de um partido tradicional, o PDT em Araraquara sempre esteve nas disputas municipais, sempre teve lado, e não tem sido uma coisa, não é uma tarefa muito simples, e ele tem assumido, tem conduzido muito bem, tem deixado a gente muito feliz e muito confortável, no sentido de a gente sabe que ele vai enfiar o espetinho em nós na direção, no programa de governo, na disputa dos espaços que a juventude tem que estar presente, porque eu acho que a política é isso mesmo. E agradecer a todo mundo que tá aí nos assistindo, que acompanhou até agora, e falar que a minha mensagem de hoje era essa mensagem de esperança, de que a gente está fazendo a disputa de hoje, mas olhando lá na frente e respeitando a história. Eu acho que é essa missão que nós temos agora, que a Juventude Socialista tem agora, é de reconquistar os jovens, reconquistar esperanças nos jovens, trazê-los para a política, porque só dessa maneira, eu acredito, eu compartilho dessa tese do Ciro Gomes, só dessa maneira, não tem outra maneira, só dessa é que a gente vai conseguir enfrentar e fazer a disputa que precisa ser feita, né? Eu acredito muito nisso e o que a luta depender da minha energia, da minha pessoa, eu vou estar presente sim. Um beijão, Fabrício, um beijo, Bárbara, um beijo, Will, e um beijo para todo mundo que está nos acompanhando aí. Até a próxima. Muito obrigado, Bárbara, Matheus, Will, meus dirigentes, meu pré-candidato. É uma satisfação muito grande tê-los aqui, aprender com vocês. E que, não que eu seja uma pessoa supersticiosa, mas acho que eu estou convivendo com pessoas que se atentam ao símbolo, né? E o Matheus sabe, no nosso partido, tem algumas pessoas que são muito simbologistas, mas estou encerrando com 12 pessoas nos assistindo. Eu acho que isso me conforta e é um sinal de que estamos no caminho. Muito obrigado, contem conosco para o que for preciso. Hoje, mais uma vez, passamos das 20 pessoas assistindo simultaneamente. Se não me engano, foram 22 ou 23. E para mim é muito importante. A gente é com uma juventude que luta sem recursos, sem muitos recursos. Assim, começando do zero é muito gratificante. E ainda mais com pessoas tão acessíveis como já colocado. O Will também sempre participa, eu sempre vejo debates. Estão online no Instagram, como a Bárbara falou, 24 horas por dia. Sempre manda conteúdo, sempre nos alimenta, sempre nos ajuda. E a Bárbara também que se propôs, o Matheus, muito obrigado de coração a vocês, muito obrigado por nos estar assistindo, e com certeza ainda vamos encontrar agora nessa reta eleitoral, e que espero que eu possa bater, vocês venham até a Câmara de Araraquara, e a gente vai até Mauá também para cobrar algumas coisinhas aí que estão por vir no ano que vem. Então fica aqui, muito obrigado, se puder fique em casa, se cuidem, todos com muita saúde, e até a próxima, pessoal.